Nossa área internacional. Bradesco Esportes FM. Boa noite, galera! Seja bem-vindo ao Nossa Área Internacional especial desse sabadão. Hoje, dia 31 de outubro, temos aqui a participação, comigo, Juan Rodrigues, temos o Rafael Leão para comentar e dar todos os detalhes e trazer matérias muito interessantes. Lembrando que no Nossa Área Internacional de sábado, vamos relembrar tudo de especial que tivemos durante a semana e os assuntos mais importantes aqui na Rádio do Seu Esporte. Seja bem-vindo! Nossa Área Internacional, na Bradesco Esportes FM. Meu caro Rafael Leão, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, na produção e também aqui com os comentários e muito mais. Tem Zanetti também, temos muitas informações. Para começar, um destaquezinho para a galera poder acompanhar esse programa, e saber o que tem de bom para a gente ouvir. Pois é, Juan, boa noite a você e a todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM em mais um Nossa Área Internacional especial de sábado, como você falou, onde a gente vai relembrar as grandes entrevistas que tivemos ao longo da semana aqui na programação da Rádio do Seu Esporte, e eu acho que é bom a gente começar falando de um dos principais assuntos que tivemos na semana no cunho internacional, que são o caso das eleições para a presidência da FIFA. A gente tinha o Zico, que estava querendo concorrer, a gente lembra que essa semana foram definidos quem são os candidatos, que irão concorrer agora no início de 2016 à presidência da Federação Internacional que comanda o nosso futebol, e o Zico tentava concorrer e infelizmente não conseguiu, devido ao critério que a FIFA adota de que pelo menos 5 federações precisam apoiar oficialmente a candidatura de quem quer participar das eleições. Infelizmente o Zico, que disse, que contava com até 6, 7 federações, acabou que não conseguiu as 5 necessárias e infelizmente não vai poder concorrer a essa presidência. Eu acho que ninguém é melhor do que ele próprio, para poder falar um pouquinho sobre essa situação que ele não conseguiu essa candidatura à presidência da FIFA. Então vamos diretamente ao Zico, entrevista concedida à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Vamos ouvir. Por que não concorre mais? Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza de sempre, Zico. De nada, é um prazer grande, boa tarde. Eu não desisti, nem renunciei, são palavras que não existem nesse momento. O que acontece é que você, para ser candidato, precisa ter 5 cartas de apoio, e essas cartas não chegaram. Então, esse é um dos grandes entraves para o meio do futebol. Aqueles que realmente trabalham no futebol e querem um dia almejar um cargo desse, tem a grande dificuldade, porque os compromissos assumidos pelo sistema são muitos, então a dificuldade torna-se para quem chega de novo na história. E se você vai ver, é difícil saber desses candidatos aqueles que trabalham realmente no futebol, ou trabalharam. Então, isso é uma das coisas que a gente está lutando para uma mudança, em termos dessas novas reformas que a FIFA pretende fazer. E lógico que a gente sabia das dificuldades, no sistema atual, que seria muito difícil conseguir essas cartas por uma série de fatores. Primeiro, que a maioria dos continentes votam em bloco, os países não têm uma liberdade individual, todo mundo fica com medo das confederações, e eu até encontrei algumas respostas positivas. Na véspera eu tinha quase que 6 cartas, e no último dia, com a mudança da saída do Platini e a entrada do secretário-geral da UEFA como candidato, as coisas mudaram e as cartas não chegaram. Então, eu acho que são as regras do jogo, mas eu sinto que saio dali fortalecido, primeiro porque pude confirmar algumas coisas que já sabia que aconteciam, Hoje, assim como tem pessoas intermediários no futebol, com jogadores, com clubes, com excursões, tem também os intermediários para conseguir cartas, intermediários para conseguir votos. E às vezes você está falando com o presidente, eles estão tão acostumados a ouvir ofertas, que você
fala da tua plataforma e eles ficam escutando, aí dá aquele silêncio, aí dá a impressão de que, tá faltando alguma coisa, né, para oferecer. E da minha parte não vai ser nada oferecido, apenas trabalho e seriedade e transparência, que é aquilo que a gente está querendo na FIFA e que a FIFA precisa, né? Pois é, você não quis sujar as mãos e nunca faria isso, a gente que lhe conhece já há bastante tempo, né, Zico? Agora, quem você acha que vai sujar mais as mãos para chegar à presidência? Porque, pelo jeito, essa é a corrida. Quem conseguir fazer o desdobre melhor é que vai levar a corrida. Olha, de todos esses candidatos aí, pelo menos eu conheço a história de poucos, né, dentro do futebol. Eu acho que pela representatividade deles, no caso, por exemplo, o Fantini, que é o representante da UEFA, né, que entrou em última hora, e também o Príncipe Ali, porque já participou da outra eleição, já esteve na FIFA, parece que teve mais de 70 votos, então eu acho que a briga pode estar entre eles. Eles dois. Quem pode correr por fora foi o ex-secretário-geral, Jerome Champagne, que tem um conhecimento grande de FIFA, né, sabe os meandros, e foi o único, talvez, que apresentou uma proposta concreta, né, fundamentada naquilo que ele pretende fazer. No mais, não sei o que os candidatos pretendem até hoje. Então, eu acredito que a FIFA é tão importante pelo que o futebol representa no mundo, que é como um país. A FIFA deveria ter um grande debate com os candidatos se apresentando para que as federações tivessem a liberdade de escolher, mas hoje não. Você chega aqui, o presidente da Conmebol vai lá e diz, não, nós votamos todos no Platini e todo mundo vai. Quer dizer, o Brasil parece que tem os mesmos objetivos da Bolívia. Aí você chega na Ásia, os caras, não, nós vamos votar com o que a Federação Asiática decidir. Como se o Japão tivesse os mesmos objetivos lá do Vietnã. Então, essa falta de liberdade, essa falta de autonomia das federações, gera todo esse problema que tem acontecido ultimamente, da questão da corrupção, a questão da troca de favores, e o nosso futebol é que perde com isso. A gente pode ver que o mundo do futebol está calado, está silenciado, todo mundo só trabalha, mas ninguém fala nada a respeito disso. Alguns se beneficiam, outros não, e aquelas pessoas do mal continuam mandando e ditando regras. Pois é, surpreendeu a situação do Platini, que até deu uma ironizada quando você lançou a candidatura e depois se viu que ele também está envolvido em escândalos. Você acredita que o Platini consegue reverter a situação ou já está fora do pleito? Eu acho que já está fora, porque a UEFA... né, a UEFA tem duas federações foram muito fortes, né, principalmente a inglesa e a alemã, né, que retiraram o apoio ao Platini. Então, é lógico que o Platini agora tinha que tratar, se ele acha que não tem culpa no cartório, de tentar resolver isso, porque é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu tenho uma admiração grande, me considero amigo, mas fiquei muito triste com essa situação, porque acompanhei de perto o belo trabalho que ele estava fazendo na UEFA, fui presença ocular como técnico, participando da competição, e lamento profundamente, né, que esteja envolvido com esses problemas todos, né? E ele era franco favorito e, sem dúvida, tudo isso que aconteceu acabou manchando um pouco tudo aquilo que ele vem procurando fazer lá na UEFA. E a UEFA teve que ter um plano B. E esse plano B foi o secretário-geral, que a gente não sabe realmente do potencial do que ele pode fazer em relação a uma FIFA, né? Quer dizer que você nunca se desentendeu com o Platini, então ele via a sua candidatura tranquilamente? Não, eu acho que o francês, ele às vezes com um gesto, né, alguma coisa, algumas palavras possam parecer um pouco assim irônicas, essa coisa. Eu conheço bem ele sempre teve muito respeito por mim,
né? Entendo a forma como talvez ele tenha falado, e às vezes isso para o jornalista pode soar como uma ironia dessas coisas todas, tal, e não sei, eu não posso dizer nada, né? Não, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, né? Agora, Zico, tem saída o futebol? Você esperava, por exemplo, quando começou a campanha, você foi lá, fez uma visita à CBF, aí depois houve essa avalanche de mudanças, sai Valk, suspende Blatter, Platini não concorre, a CBF não pode te apoiar porque o presidente também não tem força nenhuma. Você disse que também essa história de votar em bloco prejudica. O futebol vai perder esses vícios todos e tanta gente metendo a mão? Olha, tomara que perca, né? Porque é o que todos nós desejamos, é que o mundo do futebol precisa. Agora, eu acho que tem tudo para levar anos para isso acontecer, né? Enquanto se essas reformas da FIFA não forem profundas e totais, eu acho que o sistema vai continuar como está. Né? Você vê que a FIFA ela é muito contraditória, porque se ela faz uma eleição para o melhor jogador, e eu já votei nessa eleição como técnico do Japão e do Iraque, você tem, os capitães votam das equipes, os jornalistas votam, os torcedores votam, os jogadores votam. Por que tudo isso, esse meio todo, não pode votar também para presidente? Pois é. Só votam para o jogador. Então, a FIFA não pode ser uma caixa preta. A caixa preta é para avião. E ela tem que ser transparente, ela tem que usar o mundo do futebol, o treinador, o diretor, o preparador físico, o jogador, eles têm que ter voz. A FIFA tem que dar voz para esse pessoal. Porque esse pessoal é que faz o futebol, é o torcedor. E hoje você tem internet, você tem uma série de chegadas no mundo inteiro para poder saber o que ela quer. Você não pode deixar 25 pessoas decidirem o que vai ser, aonde vai ser uma Copa do Mundo. Esse absurdo que é o Catar. Não tenho nada contra o Catar, não, mas eu trabalhei lá. O Catar não tem futebol, não existe futebol lá. É ridículo aquilo lá, por mais infraestrutura que possa se ter. E o Catar vai ser sede de uma Copa do Mundo, e o mundo do futebol vai mudar o seu calendário por causa da Copa no Catar. Então, quer dizer, por que surgem essas coisas de corrupção? Está na cara que alguma coisa houve para que isso fosse decidido dessa forma. E isso tudo está vindo a público, né? Na maior entidade da modalidade do futebol, que representa o mundo. Agora, imagina um presidente ser suspenso. Um presidente da FIFA ser suspenso por 90 dias. O presidente da UEFA ser suspenso por 90 dias. Eu botava 5 no viado e ia embora. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço de vergonha por causa de uma situação como essa. E tá aí. Ainda estão decidindo, ainda estão tentando mover alguma coisa como se estivesse procurando a agulha no palheiro, né? E tem agora candidato indicado por patrocinador. Esses 7 dirigentes da FIFA que foram presos lá na Suíça foram detidos e se fala num montante de 150 milhões de dólares. Isso, por óbvio, não vai voltar para o futebol, né? É muito difícil. Deveria voltar, né? Mas deve estar muito bem guardado, né? Agora, Zico, como é que você vê o estágio do nosso futebol, o futebol brasileiro? Se fala o seguinte: nós temos que recuperar a nossa identidade, nós temos que voltar a jogar o verdadeiro futebol brasileiro, parar de imitar os europeus. Como é que você vê isso na prática? É possível? A gente não está imitando. A gente está jogando igual europeu, porque a seleção nossa é europeia. Seleção, todo mundo cresce, todo mundo está indo embora cedo, então eles estão jogando, estão com a mentalidade europeia, eles estão sem alegria, eles estão sem divertimento, eles estão, apenas cumprindo ordens, cumprindo táticas e tal. Então é por isso que o Neymar sobressai, porque o Neymar é diferente. O Neymar, além do cumprimento dele, da tática, mas ele ele faz o futebol, ele vai para campo se divertir também, e eu acho que isso está faltando. Os jovens
estão saindo muito rápido do Brasil e muitas vezes indo para centros que sem muita competitividade. E, de repente, aparece uma seleção com uma base de jogadores da Ucrânia, com jogadores da China, jogadores que estão nos Emirados, e diferente. E, então, eu acho que o Brasil sempre teve bons resultados quando estavam todos no Brasil, a maioria, pelo menos, jogando no Brasil. Com a identidade do futebol brasileiro. E eu acho que a gente, aos poucos, está perdendo isso. E, infelizmente, nas competições, as últimas competições, valendo mesmo, o Brasil tem sido muito mal. Tá aí, Rafael Leão, esse o Zico, né, era candidato, queria concorrer às eleições à presidência da FIFA, mas entrou, né, como o Ricardo Sitchon falou no Bradesco Esporte Clube em uma outra entrevista, com a Federação Brasileira falando que só em último caso iria apoiar ele. Isso pode ter atrapalhado de certa forma. Até o Fábio Azevedo perguntou se realmente ele considerava esse tipo de situação, porque considerar com a Federação Brasileira hoje em dia não é muito fácil. Pois é, o estranho de tudo isso é que assim, a CBF diz, se você conseguir 4 federações, a gente dá o 5º voto e fecha. Mas por que a CBF não poderia já de antemão dar um desses votos e aí só ficar faltando mesmo, na prática mesmo, na realidade, as outras 4 federações? É muito estranho que a CBF primeiro queira que ele consiga outras 4 antes de dar o seu próprio apoio, e isso realmente como o próprio Fábio Azevedo falou e você bem lembrou, é estranho porque no nível internacional você olha lá fora e vê, poxa, nem a própria federação do país do cara tá querendo apoiar ele. Então, ele provavelmente não vai ser um bom candidato. Mas também, Juan, teve várias outras situações envolvendo a questão da UEFA, escândalos de corrupção que esse ano estouraram aos montes e agora, esse mês, foi só mais um pouco, envolvendo agora Platini, já envolvia Blatter, já envolvia todos aqueles José Maria Marinho aqui na CBF, enfim, vários outros dirigentes, e o Zico, digamos assim, estava botando na sua plataforma a questão da transparência, né? Ele queria vender essa imagem de um futebol mais transparente, uma FIFA mais transparente. Infelizmente, isso não foi suficiente, apesar de toda a campanha que ele fez. Fica para uma próxima, vamos ver se ele consegue se candidatar numa próxima tentativa. Infelizmente não foi dessa vez, mas a gente espera que quem consiga se eleger possa trazer essa bandeira da honestidade e da transparência que o Zico dizia que iria defender caso fosse eleito. É interessante que o Zico chegou a ser, aí, de certa forma, ignorado por candidatos como, por exemplo, o Platini, que depois acabou suspenso, né? Mas seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, vamos com outras matérias. Vamos agora com a matéria sua, Rafael Leão. Você esteve conversando com o Javier Zanetti, ele que foi ídolo da Inter de Milão, né? Um argentino de bom futebol, tanto na lateral como ali como volante, sempre que jogou, lembrando grandes nomes e que vai investir no Brasil. Vamos ouvir. Nesta quinta-feira tivemos no Maracanã o anúncio oficial da Inter Academy, um projeto da Inter de Milão no Brasil que visa a criação de academias de futebol espalhadas pelo país. Este programa tem o objetivo de desenvolver a metodologia do clube italiano com garotos das categorias de base através de treinadores brasileiros que serão orientados pelos profissionais da Inter. O evento contou com importantes personalidades, como o grande ídolo argentino e hoje vice-presidente do clube italiano, Javier Zanetti, que explicou um pouco mais sobre o projeto. A capacidade e a experiência de nossos treinadores. A capacidade e a experiência dos nossos treinadores. O projeto se constitui nisso, em tratar de poder trabalhar com os treinadores locais, criar uma metodologia que possa ajudar a base de crescimento dos garotos. Eu acho que quando os nossos treinadores se juntam com os técnicos brasileiros, os nossos treinadores também vão aprender. Será uma união que, sobretudo, será em benefício para os jovens. Que vai ser, sobretudo, um benefício para os jovens. Zanetti também falou sobre o futebol brasileiro. Na opinião do craque, o Brasil não perdeu o respeito internacional, mesmo após a humilhante goleada por 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo e a recente eliminação na Copa América para o Paraguai. A internacional é sempre muito positiva. A visão internacional é sempre muito positiva, porque há muito respeito pelo futebol brasileiro, porque tem grandes jogadores. Um resultado negativo, uma eliminação na Copa América não pode apagar o que significa a história do futebol brasileiro, que é muito respeitada.
así que es muy respetada. O ídolo argentino também falou sobre o que espera das seleções brasileira e argentina para as eliminatórias. Estas eliminatorias van a ser muy... Estas eliminatórias são muito parelhas, muito equilibradas. Todas as seleções cresceram muito. A Argentina e o Brasil têm grandes jogadores. Eu acho que não terão nenhum problema para se classificar, mas faz parte do momento. Creio que as duas seleções vão melhorar e é preciso ter paciência e dar tempo para seus treinadores poderem trabalhar. Entrenadores poder trabajar. E como o próximo confronto nas eliminatórias é justamente o clássico entre Brasil e Argentina, Zanetti também não deixou de opinar sobre este grande duelo. É um grande partido. É uma partida em que todos gostaríamos de jogar pela rivalidade, pelo que significa pela história. É verdade que a Argentina não poderá contar com Messi e Agüero, mas também tem outros grandes jogadores que devem se sair muito bem. A volta do Neymar para vocês, creio que é muito importante. É sempre um Argentina versus Brasil. A verdade é que esperamos que seja um grande espetáculo. Espero que a Argentina. O Brasil será o 5º país do mundo a integrar o projeto da Inter Academy. O programa já é desenvolvido nos Estados Unidos, China, Japão e Arábia Saudita. Segundo os organizadores do projeto, não é prioridade do clube levar jovens promessas para a Itália, mas sim formar atletas e cidadãos. Contudo, os grandes destaques dos times de base da Inter Academy farão parte da equipe principal aqui no Brasil, que terá sede em Barueri e em breve deve também participar do Campeonato Paulista. Rafael Leon para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí essa matéria do Rafael Leon. Rafael, como é que foi para você poder ter a honra de entrevistar o Zanetti e o que você pode tirar desse tipo de entrevista, desse tipo de iniciativa, né? Trazer escolinhas para o Brasil, né? A gente está falando do investimento de europeus no Brasil, assim como o Barcelona tem, como o Paris Saint-Germain tem, agora o espanhol também tem, inclusive aqui em Botafogo. Os europeus estão investindo aqui. Sem dúvida. Não, e o Brasil é um grande mercado. Foi uma honra poder participar desse evento com o Zanetti, entrevistá-lo pessoalmente, né, saber um pouco mais sobre esse projeto, sobre ele mesmo. Na matéria mesmo eu queria saber as opiniões dele, né, a respeito do momento do futebol brasileiro e também o que ele esperava para as eliminatórias. Ele muito respeitoso, inclusive citou que independente do 7-1, ele considera que o futebol brasileiro continua sempre muito respeitado, que não é um resultado ruim ou uma eliminação que acaba manchando toda uma história construída durante várias décadas, mas o interessante sobre esse projeto, né, é que, bom, pelo menos no discurso oficial da Inter de Milão na apresentação do projeto, eles diziam que o investimento deles não era nem os garotos, o foco principal deles não é nem as crianças, mas sim a formação de técnicos brasileiros para desenvolverem essas crianças dentro do próprio Brasil. Obviamente, eles admitem que surgiu um novo Neymar, por exemplo, nas escolinhas, obviamente a Inter de Milão vai ter interesse de posteriormente levar esse menino para a Itália, mas o que eles diziam era que a prioridade deles era formar cidadãos, formar grandes atletas com uma metodologia que a Inter já usa na Itália, trazendo isso para o Brasil, para ajudar um pouco na formação de jovens atletas aqui dentro do futebol brasileiro. E eles dizendo que respeitavam muito as metodologias do brasileiro, da tradição brasileira de formar jogadores, mas que tentariam ajudar, pelo menos esse era o discurso original da sede do projeto. Então é interessante nesse ponto de vista que eles diziam que queriam que o principal objetivo deles era formar os técnicos brasileiros para aplicar a metodologia da Inter de Milão nessas jovens promessas e principalmente formar cidadãos. Se for realmente dessa forma na prática, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, é um projeto muito interessante e diferente talvez até de outros clubes europeus aqui no Brasil. Agora, é interessante que não deixa de ser uma forma de garimpar talentos, né? De certa forma, você está de olho no material humano brasileiro, que é sempre um material muito vasto. Somos um país que somos quase um continente, né? Um país continental, material humano tem e, de fato, não deixa de ser um garimpo essas escolinhas da Inter de Milão, Rafael. Exatamente, vale lembrar, esse projeto ele vai ter uma sede principal em Barueri, mas ele vai ser dividido em 17 estados, serão 27 escolinhas divididas em 17 estados, então eles realmente estão focados no Brasil inteiro, não só em Barueri ou só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Agora, Rafael Leon, vamos às rapidinhas aqui para atualizar a galera. Tivemos um Jürgen Klopp chegando à primeira vitória, né? 3-1 da equipe do Liverpool em cima do Chelsea, né? O Jürgen Klopp que conseguiu fazer a equipe do Liverpool virar um jogo que o Chelsea abriu o placar com uma atuação de gala do Coutinho e também uma atuação muito boa do Ramires, apesar da derrota do Chelsea. E tivemos o Filipão sendo campeão com o Guangzhou Evergrande lá na China, né? Depois daquela legião de brasileiros que ele levou, ele conseguiu ser campeão lá.
lá. E o Jonas, mais uma vez, fazendo gols no Campeonato Português. Temos brasileiros se destacando e temos o Jürgen Klopp, que pode chegar longe nesse Liverpool. Pode sim, Juan. O Klopp é um dos treinadores mais promissores que surgiram nesses últimos 10 anos, na minha opinião, ao meu ver. O Klopp foi talvez o principal responsável pelo ótimo crescimento do Borussia há pouquíssimos anos atrás. Se você for recordar, há mais ou menos 10 anos, o Borussia ainda não era ninguém. O Klopp chegou, a gente lembra que foi o treinador que ficou há mais tempo à frente do Borussia de forma seguida, foram mais de 7 anos à frente do Borussia, ganhou 2 campeonatos alemães, ganhou a Copa da Alemanha, por 3, jogando de igual para igual, não ganhou uma Champions League, ele jogou uma final contra o Bayern de Munique e jogou de igual para igual. Então, e um Borussia que a todo tempo estava se reinventando, porque foi uma equipe formada basicamente de apostas, jogadores que não eram tão consagrados e revelações das categorias de base, ponto. O principal destaque ali era o Götze, que depois foi embora, era o Lewandowski, que também depois foi embora, ambos para o Bayern de Munique, e o Royce, que está até hoje, agora surgindo o Aubameyang e tudo mais, mas principalmente o Royce, que daquela geração ainda Klopp, né, dos últimos anos. E eu acho que o Liverpool acertou em cheio, o Brendan Rodgers não estava dando certo nos últimos 3 anos com o Liverpool, quase conseguiu um campeonato inglês, que é uma coisa que o Liverpool está desejando há muito tempo e não consegue, desde a era Premier League, em 1992 para cá, o Liverpool não consegue conquistar um campeonato inglês, apesar de ser um dos maiores campeões, está numa seca danada em relação ao campeonato inglês de uma forma geral, e eu acho que o Klopp é uma questão de paciência. Se você der tempo pro cara, se você der as devidas condições de trabalho, ele já mostrou que ele tem potencial, ele já mostrou que ele sabe trabalhar. Então, isso aí é só um primeiro passo, essa vitória sobre o Chelsea, tudo bem, todo mundo tá ganhando o Chelsea no momento, né? Mas eu acho que o Liverpool tem muito a crescer e muito a desenvolver com o Klopp, se tiverem paciência com ele, deixarem ele ficar à frente nas próximas temporadas e der condições ideais de trabalho. Acho que o Liverpool, inclusive, daqui a algumas temporadas, pode voltar a figurar entre os principais clubes da Europa. Agora, é interessante que o Jürgen Klopp, além de ser um bom garimpador, né, assim como o Zanetti quer fazer no Brasil, a Inter quer fazer no Brasil, o Klopp, ele consegue achar muitas boas peças, inclusive estão dizendo que ele deve levar o Aubameyang para o Liverpool, que seria uma baita de uma contratação. Mas seguimos com muitas informações aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos falar do Canhão da Vila que falou sobre Pep Guardiola no Bradesco Esporte Clube. Vamos ouvir o Pepe. Pepe, muita gente olha para fora do país e vê, por exemplo, um Bayern de Munique, e o Pep Guardiola já deu inúmeras entrevistas falando sobre isso, que a escola dele é o Brasil, né, com os pontas, né, como se jogava antigamente, né, com 2 homens do lado, hoje o Douglas Costa e o Robben, e o Ribéry fazia essa função também, e um enfiado que é o Lewandowski, aquele mais camisa 9. Muita gente olha o futebol brasileiro como espelho, e nós resolvemos olhar lá para fora. A gente perdeu a nossa identidade, Pepe? Não, sem dúvida, eu posso falar muito do Pep Guardiola, foi meu jogador. Eu trabalhei no futebol árabe, no Al Ahly Clube, né? No 2004, 2005, por aí, e o Guardiola foi contratado e jogou no meu time, então a gente tinha um contato muito bom, ele já era um jogador extremamente experiente, já pensava em ser treinador, e ele me consultava muito, trocava muita ideia, porque ele realmente é muito inteligente. Ele perguntava como é que era o Santos da época sua, né, que jogava com 5 atacantes, com mais o Zito e tal, como jogava esse time, se tinha muita marcação, se não tinha, e a gente trocava muito, às vezes não tinha muito o que fazer lá, além de tomar um chazinho e treinar, né? A gente conversava bastante, fizemos uma amizade muito boa, eu acho que até falei demais, né, que a primeira oportunidade ele meteu 7 no meu Santos, né? Você deu muitas dicas, isso que eu ia falar, Pepe, você deve ter dado o caminho do gol para ele. Jogador excepcional. Então, só para você ter uma ideia, até interessante para você e para os ouvintes, esse meu papo com o Guardiola, que uma vez a gente, como treinador, a gente coloca uma planificação na parede do vestiário para os jogadores verem, né? Quem vai cobrar falta do lado direito, quem vai cobrar os corners, quem faz a marcação, quem cabeceia e tudo. E uma vez eu coloquei rebotes defensivos aéreos, com a cabeça, claro, né? Coloquei fulano e Guardiola. Aí ele me chamou, mas chamou discretamente, em particular, ele me disse assim, Mister, ele me chamava de Mister, né? Mister, eu nunca coloquei a cabeça em la pelota. La cabeça la tengo para pensar. eu até achei graça da hora e realmente tirei o nome dele da barreira, do cabeceio, e
enfim, realmente ele não colocava a cabeça na bola. Ele não usou a cabeça 2 vezes enquanto eu estive lá nesses 5, 6 meses. É um jogador fantástico, e a gente depois viu que o time do Barcelona, que ele orientou naquela época, depois, né? Era um time que jogava no estilo Guardiola. E assim ele está fazendo lá com o time alemão. É um baita programa hoje em dia, você sentar próximo à sua televisão e ver esse time jogar, finalmente os times orientados pelo Pep Guardiola. Ou seja, Pepe, é uma aula, né, assistir os times comandados pelo Guardiola, porque, por exemplo, muita gente fala, na Espanha o toque de bola ele é mais refinado, na Alemanha é mais o choque. Não, ele levou também o toque de bola para lá, e tem o choque quando tem que ter, mas tem o toque de bola, tem a habilidade e privilegia sempre quem tem habilidade. O Douglas Costa, por exemplo, está apto a fazer os seus dribles, não vai ser cerceado esse direito dele. Não, ele gosta. Ele quer realmente velocidade, mas também aprecia muito o talento individual dos jogadores. O Douglas Costa é um jogador que realmente é muito perigoso. Então o Guardiola sabe mexer as peças, sabe realmente armar as equipes, e já visto o sucesso que ele vem fazendo. Ô Pepe, pra gente fechar esse papo com você, que muito bom, e adorei essa história do Pepe Guardiola e dos conselhos que você deu, que claro, até alguns foram usados contra o seu Santos, como você lembrou, naquela decisão. A gente tem muito ainda a aprender com o futebol europeu, com disciplina tática, com obediência, com a cultura de que, dependendo do adversário, pode mudar a formação sem ser taxado de professor Pardal, que tem muito culpa até da imprensa, os treinadores não conseguem mudar de adversário para adversário porque já está inventando. Ou não, nossa cultura é suficientemente boa para não precisar incorporar nada de fora? Eu acho que o Brasil pode incorporar as coisas melhores de fora, não tudo. Nós temos um material humano excepcional. É claro que você, vendo o time do Guardiola, por exemplo, jogar, você vai ver que a movimentação é uma constante. Eles atacam com 7, 8, defendem com 8, 9. É um time realmente muito treinado e que normalmente consegue vitórias e títulos. Mas o futebolista brasileiro não precisa e não deve sair muito do que sabe fazer, porque o brasileiro sempre teve um talento excepcional. A safra agora não é uma safra de primeiríssima ordem, mas ainda assim o futebol brasileiro é muito respeitado e vai voltar realmente a conquistar novos títulos. Tá aí esse o Pepe, o grande canhão da Vila, falando sobre o Guardiola, que o Guardiola gostava de ouvir conselhos, gostava de conhecer o futebol brasileiro. Tá explicado porque hoje é um dos grandes técnicos, se não o maior técnico do futebol mundial. E de Guardiola, que é espanhol, vamos para o futebol espanhol. Vamos conhecer a história de Daverson, atacante da equipe do Levante. Ele que nunca jogou em time grande, né, da terceira divisão do Rio de Janeiro, foi direto para o Belenenses, onde fez sucesso, né? Na verdade, Benfica B, Belenenses, esteve na Alemanha e agora está no Levante com uma grande aposta da temporada. Daverson, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. O que podemos esperar da sua temporada agora, 2015-2016, de volta à Espanha, né? Sim, meu primeiro contato pela Europa foi primeiramente pelo Benfica, onde eu tive 1 ano, Benfica B, e depois do Benfica B o Belenenses, onde eu pude estar 3 anos lá e depois fui de empréstimo para Colônia. E de Colônia regressei para o Belenenses, e de Belenenses voltei e vim para cá, para a Espanha, para o Levante, onde eu vou começar a minha nova jornada aqui nesse clube. Agora, o que você encontrou ao chegar na equipe, né? É um elenco que teve algumas turbulências no início da temporada, né? Mas que a gente olha, o Levante sempre revela bons jogadores e você está no meio. O que podemos esperar de você dentro desse elenco? Eu cheguei aqui no Levante, fui bem recebido, não só pelos jogadores, pela comissão, mas também pelos torcedores que me receberam muito bem. Mas sobre a minha pessoa no grupo, eu sou um jogador que trabalha bastante, por mim, pela equipe, sou um jogador bastante dedicado, sou um jogador de grupo e espero também poder demonstrar o meu valor aqui na Europa. Não tive muito que demonstrar no Brasil porque joguei muito pelo time da terceira divisão, do Grêmio Agatimbense, e também onde eu pude jogar também foi no clube do meu pai, onde eu comecei, foi acho que Mamaô, e espero demonstrar meu trabalho aqui na Europa
para o mundo todo também, com bastante dedicação, bastante trabalho e bastante foco também. Agora, o Daverson, chama atenção justamente isso, né? Você jogou no Mangaratibense, jogou o amador da capital, né? Que o Mamaô disputa. E agora está na Europa, né? Muito rápido aconteceram as coisas na sua vida. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato do continente europeu com você, como é que funcionou isso, né? E o que te levou a aceitar tão novo? Não, foi muito prolongadamente a minha chegada aqui na Europa, né? Porque não foi rapidamente, porque eu fiquei bastante tempo no clube do meu pai, que é o clube onde dei meus primeiros passos. Muita gente pensa que onde eu comecei foi no Grêmio Mangaratibense, mas onde eu comecei foi na escolinha do meu pai, Esque Mamaô, que hoje em dia está disputando o clube amador da capital, que é um clube que espero que possa dar um salto hoje em dia no mundo do futebol, espero eu, com bastante trabalho. Meu pai também se dedica muito por aquele clube que ele tem. E dali eu fui pro Grêmio Mangaratibense, fui como amador primeiro, eu joguei um ano lá nos juniores, e depois dali assinei meu primeiro contrato como profissional pelo Grêmio, onde eu fiquei 2 anos, e dali foi umas pessoas me ver jogar, e dali pude ir fazer teste no Benfica, muito jovem, como você disse, muito jovem, mas graças a Deus era a linguagem portuguesa, né, onde a gente não se complicava muito, né, algumas coisas eram diferentes, mas me adaptei muito bem, também muito rápido. Agora, é o que chama a atenção justamente a sua adaptação, né? Não é o primeiro time que você joga na Europa. Você saiu muito cedo para o Benfica, que está sempre de olho em jovens jogadores, né? E você passou, né? O que você acha, né, com relação a isso? E se você se vê como um espelho para a garotada que, assim como você, às vezes está disputando um amador da capital, que não tem muita credibilidade até certo ponto, às vezes está disputando uma terceira divisão, mas que pode ser visto, assim como você foi, né? Sim, realmente. Como você disse, que hoje eu posso ser um incentivo para as criançadas, ainda mais no meu bairro, onde eu nasci, onde eu joguei, onde eu vivi os meus anos todos, né? E isso eu acho que é um incentivo sim para a garotada de rua que sonha ser jogador na vida. Eu acho que tem pessoas que já nascem no mundo do futebol e já nascem com oportunidade já dada já, não. A gente tem que correr atrás, conquistar. E eu fui um desses, né, que lutei, que corri atrás, que meu pai dedicou a vida dele por mim toda. Eu acho que esse crédito todo tem que dar ao meu pai, que foi o cara que me jogou no mundo do futebol, né? Aquele que me incentivou, né, bastante para eu poder estar almejando hoje que eu tô conquistando, né? Mas eu acho que para a garotada que hoje em dia pensa em ser jogador de futebol, a maior realidade no mundo do futebol é que não pode existir, né? Tem que acreditar até o final, porque ser jogador de futebol não é só você entrar dentro de campo e jogar futebol. Acho que você tem que dedicar ao estudo também, entendeu? Há muitas coisas, não é só jogar futebol. E quando eu cheguei na Europa, eu cheguei muito jovem, né? Muito jovem, muito novo. E para poder me adaptar aqui foi um pouco difícil. Mas depois, com o tempo, assim, me adaptei bastante bem. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo correndo bem e pretendo que continue assim. Agora, o Daverson, como é que foi para você a primeira experiência no futebol português? Quando você teve a notícia de que você foi aprovado para jogar no Benfica B. O que veio na sua mente quando isso aconteceu, né? E o que você pensou a partir dessa oportunidade? Depois que eu fiquei sabendo que ia entregar o grupo do Benfica B, aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que tomar a responsabilidade de homem, já não era mais menino. Tinha que tomar a responsabilidade de homem, foi dali que eu comecei a dar meus passos como homem. Deixei de ser menino e passei a ser pensamento de homem, né? Que naquele momento ali a gente assinamos um contrato, né? E praticamente estamos assinando o contrato da vida, né? Como a gente se diz no mundo do futebol, né? E dali foi onde eu comecei a ver as coisas de forma, né? Que tem que ficar mais maduro, tem que estar mais cabeça. E foi daí que começou o Daverson, do Benfica B. Agora, por que a decisão de sair do Benfica B e apostar numa chance no Belenenses, né? Que foi justamente talvez a aposta mais acertada que você fez, né? Porque foi lá que seu futebol apareceu, você fez bastante gols com a camisa do Belenenses e chamou a atenção de outros clubes. Mas quando você viu essa proposta, por que você pensou em trocar, em decidir por uma nova oportunidade?
Não, assim, porque o Benfica B, todos nós sabemos que é um grande clube, é uma grande equipe, mas infelizmente estava jogando na equipe B, né, na equipe principal, mas não tem nada que falar do Benfica, foi uma experiência muito boa para mim, passar um ano lá, e o Belenenses tinha subido para disputar a primeira, né, então eu falei, se der essa oportunidade, o Belenenses apostou em mim, eu acho que eu tenho que demonstrar meu trabalho, não só pelo fato de ele ter se interessado em mim, eu também me interessei também pelo clube, pelas propostas que foi feita, e fui e demonstrei meu trabalho, e isso foi recompensado pelo meu trabalho, pela oportunidade também, que eu tenho o maior orgulho de falar que foi o Lito Bidigal que me deu a oportunidade de demonstrar meu trabalho. Eu comecei a demonstrar meu trabalho quando ele chegou lá, e dali foi que começou a surgir essa oportunidade para mim dar um salto no mundo do futebol. E no Benfica também teve o técnico também, que é o Norton de Matos, que hoje em dia está no Leão da Madeira também, que foi o que apostou em mim também, me deu milhares de oportunidades para demonstrar meu trabalho, e dali que surgiu a oportunidade do Belenenses, e depois do Belenenses que surgiu a oportunidade de outros clubes também poder estar dando um salto no mundo do futebol. Agora, teve uma oportunidade que apareceu que foi no Colônia, né? Um empréstimo que você teve, inclusive acompanhei algumas das 9 partidas que você teve com a equipe do Colônia. Você sentiu um pouco a diferença do futebol alemão para o futebol português? O futebol português, ele parece um pouco com o futebol brasileiro, mas o alemão é um pouco mais diferente, um pouco mais rápido. Isso acabou fazendo um pouco da diferença, ô Daverson? Não, os 6 meses que eu fiquei em Colônia foi 6 meses de muita alegria. Acho que foi 6 meses de bastante experiência também, por uma liga também que é bastante reconhecida, que é a Bundesliga, e pelo um clube também que me deu grandes oportunidades de demonstrar o meu trabalho. Foi onde peguei bastante experiência, e é uma liga também que, como você disse, é de bastante toque de bola, bastante esforço físico, também pelo ato de ser muito frio também, tem que estar com bastante esforço físico para aguentar. E eu me adaptei muito bem na Alemanha, mas o que me complicou mesmo foi a lesão que eu tive. Eu nunca tive lesão, foi a lesão também, acho que pelo fato de ser muito frio também, aí tive uma lesão que me complicou bastante, mas eu acho que o meu trabalho lá, os 6 meses que eu fiquei lá, acho que foi bem feito, e de lá eu tenho recordações boas, só a minha lesão mesmo que me complicou um pouco. Agora, me chama a atenção que é o terceiro lugar que você passa, né? Portugal, Alemanha e agora a Espanha. Você está bem adaptado ao futebol europeu, porque a gente sabe que há propostas para você, né? Sempre a galera tá olhando o seu futebol. Agora, são futebols, né? Digamos assim, né? Colocando entre aspas aqui, totalmente diferente, né? Você crê que há um local que você possa se encaixar mais, que o seu futebol possa fluir mais? Afinal, você é um cara que tem muita velocidade, né? Aparece muito na frente para fazer os gols, né? Não, sou um cara que batalha muito lá na frente, mas eu acho que ainda tenho bastante tempo aqui no Levante. Tô com a minha cabeça totalmente aqui para trabalhar, para vir aqui para demonstrar o meu trabalho, a recompensa que esteve por mim, ter me comprado, ter me apostado em mim. Então, acho que tenho 4 anos aqui, bastante para demonstrar ainda, e sou um jogador que, como você disse, tem velocidade, sou um jogador que briga, sou um jogador que luta, sou um jogador que busca jogar, eu sou um jogador que quer ajudar a equipe, entendeu? Quero ajudar meus companheiros. Isso eu acho que é muito importante no mundo do futebol. Agora, para jogar na Europa, ainda mais sendo brasileiro, tem que chamar a responsabilidade, né, Daverson? Lá na frente você falou que você virou homem a partir do seu primeiro contrato na Europa. Mas o profissionalismo para poder jogar aí tem que ser cada vez maior, né, Daverson? Sim, não digo só dentro de campo, como digo fora também. Acho que você tem que ter responsabilidade com as coisas que você almeja, né? Eu acho que dentro de campo, fora de campo, conta muito isso pro jogador. Eu sou um jogador disso, um jogador que dentro de campo me determino muito, tudo para poder ajudar a equipe, para poder ajudar meus companheiros de trabalho, para a gente poder fazer o melhor a cada dia. Acho que cada dia a gente tem que melhorar. Como eu costumo dizer, a gente não pode também se estabelar e querer fazer tudo de uma vez só. A gente tem que subir degrau por degrau, porque a vida a gente sobe 2, a gente pode dar um tombo, cair, né? Infelizmente o futebol é assim. Mas eu sou um jogador que sou bastante lutador, sou um jogador que bastante pressiona bastante, que luta, e espero que isso possa continuar. Agora, Daverson, já encaminhando para o final da entrevista, né? Você é um cara que, apesar das passagens aqui no Brasil, né, foi muito curto, tá fazendo a carreira na Europa, né?
temos alguns casos de atletas que estão fazendo carreira na Europa, o Andrés Pereira, outros nomes que foram cedo para ir, assim como você, talvez até com um pouco mais de tempo aí, você já está há 5 anos, mas mais conhecidos, e você também fazendo a carreira na Europa. Você tem algum receio de não ficar conhecido aqui no Brasil por causa disso? Ou você acha que o melhor caminho é justamente o futebol europeu, já que o futebol brasileiro passa por uma grande crise e o futebol europeu é a grande vitrine que tem? Não, assim, sobre o Brasil, eu nunca passei por um clube assim de nome, né, para poder ser reconhecido no Brasil. Mas, como você disse, eu vim muito cedo para a Europa, entendeu? Eu vim muito cedo para a Europa, a passagem que eu tive no Brasil foi o clube do meu pai, a Este Mamaô, e pelo Grêmio Gatbank, foi o clube que eu fui mais avisado aí, e outros clubes que eu passei também, mas que é o Tigre do Brasil, o Colônia, mas não foi bastante da forma que está sendo aqui na Europa, entendeu? Porque na Europa eu cheguei muito jovem e vim demonstrar meu trabalho aqui. E também eu não me arrependo de ter vindo cedo para a Europa, não, mas se algum dia, se daqui a uns 10 anos, não sei, né? A gente sabe como é que o mundo do futebol o mundo do futebol dá volta, mas eu acho que eu não me arrependo de vir para a Europa cedo, não. Agora, só para finalizar, né, um detalhe interessante. Você jogou no Colônia do Rio e jogou no Colônia da Alemanha, né? Quais são as chances de alguém repetir esse feito? Não, a diferença é que o Colônia do Rio era, acho que, não me engano, não me lembro, se eu não me engano, era a 3ª divisão, 4ª divisão, não sei também do Amador também, e a diferença do Colônia daqui que o Colônia era a primeira Bundesliga, né? Mas nada contra, não tem nada que dizer sobre isso, acho que são 2 clubes também que é diferente, né? Realmente, a gente tem que ser sincero, né? Não podemos mentir. Acho que o Colônia que eu passei no Brasil aí foi pouco também a trajetória que eu passei. Acho que fiquei 6 meses, se eu não me engano, também. 6 meses no Colônia da Alemanha também. Mas acho que foi coisa diferente. Mas fico muito contente de poder ter passado por 2 Colônias. É interessante, né, esse tipo de situação, né, que talvez você seja o único atleta que passou por esse tipo, né, ao mesmo tempo em 2 times com o mesmo nome em locais diferentes, né, Davidson? Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, estamos conversando, né, estivemos conversando com o Davidson da equipe do Levante, desejar sorte aí na tua passagem pelo Levante, você tem entrado, tem mostrado futebol, agora só falta a equipe engrenar junto com você, né, Davidson? E que vocês possam aí manter esse trabalho que vocês estão fazendo aí no Levante, o Levante que sempre revelou bons jogadores. Keylor Navas do Real Madrid que o diga, né, Davidson? Verdade, ele que o diga. Mas é coisa de futebol, né? Eu que agradeço aí por você ter me mandado a mensagem aí, de ter querer falado comigo. Fico muito feliz por isso mesmo. E isso quer dizer que no Brasil também estão vendo o meu futebol. Fico feliz por isso, fico contente. E esse aí é Daverson, atacante da equipe aí do Levante da Espanha. O jogador que já tem 9 jogos pela equipe espanhola, passou pela Europa, pelo Belenenses, esteve inclusive numa passagem recente pelo Colônia, antes de acertar a ida para a equipe do Levante. Levante que vai mal no campeonato, está na zona de rebaixamento, mas segundo o próprio Daverson, né, e palavras dele, a equipe tem elenco para melhorar na competição. Nossa área internacional. E vamos ouvir o Naldo. Grande jogador, zagueiro da equipe do Sporting Lisboa, entrevista do Rafael Leão, ele que ajudou aqui na elaboração desse programa, fez um grande trabalho também. Vamos ouvir o zagueirão da equipe do Sporting, ele que já está consagrado na Europa. Olá, Naldo, é um prazer ter você aqui conosco na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você que é zagueiro do Sporting de Portugal, que nesse último final de semana teve um feito brilhante, um feito que não acontecia há muito tempo e que foi notícia internacional. O Sporting derrotou o Benfica por 3-0 no Estádio da Luz, confirmou o bom momento em que vive e agora é líder do campeonato português, um dos favoritos, inclusive, a conquistar o título nesse bom começo de temporada. Eu gostaria que você começasse conversando aqui com a gente, falando sobre essa partida em específico, essa grande vitória da equipe do Sporting e o bom momento que você está vivendo aí na equipe portuguesa. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Todos os ouvintes também. É um prazer estar falando com vocês. E sim, nós fizemos um jogo excelente, eu vou dizer assim, de começo de conversa, mas a equipe estava muito unida, muito compromissada naquilo que a gente
tinha que fazer e sabíamos que na casa do Benfica ia ser muito difícil. No meio da semana trabalhamos forte, sabendo os lados que é muito forte deles, explorando um lado mais débeis, mais fáceis, né? Seria assim, vamos dizer, que é uma equipe forte, então tem muitas poucas maneiras de furar aquele bloqueio. E nós tínhamos um lado positivo, tinha o Jorge Jesus, que é um excelente treinador, fez aquela equipe, sabia muito bem por onde e quais eram os meios de ganhar a partida. E graças a Deus deu tudo certo durante a partida. Jogamos, não deixamos ele jogar e fico muito feliz de ter participado por quebrar esse tabu de alguns anos sem estar ganhando ali, o Sporting está ganhando na casa do adversário. E graças a Deus está dando tudo certo desde o começo que eu cheguei aqui no Sporting. Vim decidido para jogar, vim para ajudar também a equipe, e isso é o mais importante. Pois é, rapaz, e é justamente isso, assim, a gente ainda está num começo de temporada, mas em que o Sporting começou muito bem, né, largou na frente em relação aos demais adversários, e você até pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Sporting, pelo que eu estava pesquisando aqui, marcou 17 gols nos últimos 4 jogos, tem assim, não só vencido, como tem vencido por resultados elásticos, aplicando goleadas, e hoje o time é líder no campeonato português, à frente do próprio Porto, à frente do próprio Benfica também, e tá num começo muito bom dessa temporada. Como é que tá essa empolgação da torcida, da própria imprensa, dos jogadores em si, em relação a esse começo de temporada muito bom que o Sporting está vivendo? A repercussão é muito boa pela torcida, muito mais, porque eles são torcedores e querem sempre ver o time bem e sempre no melhor posto, que é o primeiro, né? E a gente tem que lidar isso com muita segurança. Sabemos que tem jogos difíceis, o campeonato português é um campeonato muito, pode dizer, um pouco traiçoeiro, tem boas equipes também, fora o Porto e Benfica. Sabemos que jogos vamos encontrar muitas dificuldades desses outros times, tem Braga, Guimarães, enfim, mais os outros times. Vamos jogar pouco a pouco, jogo em jogo, vamos vencer, vamos estar pensando na próxima jornada, e os outros que pensem em ganhar e tentar encostar. A gente precisa pensar na gente e assim vamos longe. O Sport é uma grande equipe, todos os campeonatos que quer disputar, quer para chegar, como é o natural, é uma equipe grande, então esse ano temos bastante para mostrar e para crescer ainda também. E é justamente essa questão que eu ia abordar agora, porque o Sporting é uma equipe grande. A gente pode considerar que em Portugal a gente tem 3 grandes equipes, as 3 principais, que são Benfica, Porto e o Sporting. Só que o Sporting há muito tempo, digamos assim, tem ficado um pouco atrás dos seus 2 principais rivais, principalmente na questão de conquistas do Campeonato Português. Se eu não estou enganado, o Sporting não conquista um Campeonato Português desde a temporada 2001-2002. Então, digamos assim, é uma seca que acaba incomodando, imagino, os torcedores e os próprios jogadores. E eu queria saber, assim, em relação a isso, hoje o time, lógico, ainda está no começo de temporada, mas o time começando também, hoje sendo o líder da competição, como é que está a expectativa de vocês e como é que está essa responsabilidade de levantar um título que não vem há um bom tempo? A expectativa é muito grande, porque sabemos de todo esse histórico, sabemos que é muito difícil, também tem mais 2 grandes equipes e o Sport para esse ano vai vir muito forte, está sendo forte, pode e com certeza vai fazer uma grande diferença esse ano, e vamos ter cabeça também no lugar. Sabemos que é longo o campeonato, tem muita coisa a acontecer, mas a gente está com um lado positivo, que vamos fazer as coisas muito bem. Estamos com um elenco bom, temos bastante jogadores de seleção, experientes também, que podem nos ajudar, e a gente quer ajudar também. E tudo vai dar certo para no final da temporada a gente está no Marquês de Pombal aqui comemorando o título, mas vamos trabalhar para isso e acontecer o melhor possível, para a gente
tirar todos esses anos que o Sport está sem ganhar no Campeonato Português e com certeza deixar a nossa torcida feliz, os adeptos e tanto a gente também, que vai ser muito bom para a carreira de cada um, mas o importante é pensar no geral também. Legal. E Naldo, eu noto assim, muitas das suas respostas você acaba citando o Jorge Jesus, o treinador da equipe do Sporting, que realmente tem um grande nome, teve grandes passagens, e eu queria saber agora, perguntar a respeito dele mais especificamente, o quanto do trabalho dele está sendo responsável por esse bom momento que a equipe vive? Uma boa parte, porque o trabalho que ele vem fazendo é um trabalho, não é fácil, é complicado, falo porque como jogador é diferente de alguns outros treinadores, é muito sistemático, muita tática o trabalho dele que tem feito com a gente é muito bom, positivo, mas também tem um lado que é cobrança 100% todos os treinos, então ele quer o melhor e sempre o máximo do jogador. E assim a gente vai contribuindo, porque cada um tem seu valor, tem sua contribuição pro grupo. E assim vai fazendo um grupo forte e nas competições conseguir o que a gente mais quer, é o título. Então, com isso a gente tem feito e ele tem nos ajudado também bastante. E agora mudando um pouquinho o foco para a Liga Europa, que o Sporting também está disputando, no momento a Liga Europa, a equipe está em terceiro, diferentemente do Campeonato Português, não está tão bem assim. Hoje, por exemplo, estaria eliminado. Está em terceiro, já foram disputados 3 jogos, né? O Sporting hoje agora está em terceiro com 4 pontos, teve uma vitória, um empate e uma derrota. E eu queria saber como é que está a cabeça de vocês em relação à Liga Europa. Vocês também priorizam a Liga Europa como um torneio que vocês querem, o título? Obviamente vocês querem, mas assim, vocês trabalham nessas duas frentes ou vocês de fato priorizam mais o Campeonato Português para essa temporada, para pensar em voos mais altos, talvez de forma internacional nas próximas temporadas, ou não? Vocês querem realmente as duas num mesmo grau de relevância? Assim, nosso pensamento, acho que é um só, ali é o Campeonato Português, é importante, mas temos 2 campeonatos para disputar, temos um elenco também muito bom e podemos administrar das duas maneiras, mas priorizando o Campeonato Português, que é importante, é um título expressivo também, e não menosprezando a Liga, porque é a Liga Europa, que é um campeonato muito importante também, e a gente, nós temos todas as condições também de passar e estar melhor na tabela, entre os 2 primeiros ali, ou em primeiro, mas agora os próximos jogos a gente tem um elenco importante para fazer essas vitórias acontecerem e a gente passar. Mas o importante é pensar em um próximo jogo a jogo. Isso deixa para o Jesus também, mas Jorge Jesus, para ele pensar qual que é a equipe que deve entrar, mas sempre pensando na vitória, que as duas competições são importantes. Naldo, Portugal sendo um grande centro da Europa, né, um dos principais centros de futebol da Europa, você com isso tem o sonho de um dia defender a seleção brasileira. A gente lembra, por exemplo, o Luizão já conseguiu defender a seleção brasileira atuando, por exemplo, pelo Benfica. Então, ele tendo a repercussão suficiente aí no Campeonato Português. O Hulk também, nas primeiras oportunidades, foi jogando pela equipe do Porto. Eu queria saber se a seleção brasileira é um sonho que você acha que é palpável, é real para a tua carreira. Não, sim, eu acho que todo jogador é certo que pensa numa seleção brasileira, pensa em chegar, eu acho que o mais auge da carreira é chegar numa seleção. Isso eu tenho grande vontade e estou trabalhando para isso, para conseguir chegar na seleção. Isso sem dúvida nenhuma. E com esses que você tem falado que passou por aqui, Hulk, tanto o Luizão, e chegar à seleção jogando em alto nível também, e com certeza eu penso em chegar à seleção, isso sem dúvida nenhuma. Esse é o Sporting de Jorge Jesus fazendo um bom campeonato, assim como fazendo o Benfica. Inclusive tivemos uma declaração, se eu não me engano, do Nolito ao 00.pt, que ele falou o seguinte, que o Klopp sempre sonhou,
o Jorge Jesus sempre sonhou em dirigir o Sporting e tá fazendo o sonho dele, tá fazendo esse time andar. E você entrevistou o Naldo, o que podemos resumir disso tudo? Não, o interessante disso tudo é que é um ótimo trabalho já num começo de temporada, né? O Sporting tá surpreendendo. A gente lembra que o Sporting é um time grande, sim, dentro de Portugal. Temos 3 grandes, né? Benfica, Porto e Sporting. E o Sporting há muito tempo não ganha um campeonato português desde 2001, 2002. E é interessante que esse bom trabalho de Jorge Jesus, pelo menos a gente não pode garantir que o Sporting vai ganhar o campeonato, pelo menos é um fortíssimo candidato ao título dessa temporada. Agora, é interessante que o Jorge Jesus sempre com bons trabalhos, né? Inclusive o Manchester City já estava de olho nele antes dele ir para a equipe do Sporting. Temos o garoto Matheus Pereira, que é um garoto do Sporting B, que já está tendo oportunidade na Euro, né? E o Sporting está tendo essa promessa, ele vale muito e está tendo mais chances com o Jorge Jesus. Agora, só para fechar, o Sporting estava se transformando na terceira força e está voltando a ser a primeira força, com um trabalho muito bom do Jorge Jesus, que promete ter bastante frutos. Leão, ficamos por aqui, agradeço a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM no Nossa Área Internacional. Espero que você de casa tenha curtido essas informações, esse programa com muito conteúdo. E na semana que vem a gente volta com muito mais para vocês. Valeu, galera! Fui! Nossa Área Internacional. Na Bradesco Esportes FM.